E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alisson Marques, eu tô criando esse canal agora. Eu já tenho um outro canal chamado Alisson Marques, onde eu postei muitos vídeos lá já a respeito de coisas que eu fiz, fiz alguns vlogs, fiz também coisas variadas, né? Coisas que eu fiz ao longo da minha vida, experiências que eu tive. Comecei o canal, na verdade, compartilhando coisas lá de um jejum que eu fiz, tomando água. Eu fiz esse canal com o objetivo de documentar aquele momento e acabou pegando bastante visualização esses vídeos. Mas depois eu também não queria ficar só falando disso, só falando de jejum, dessas coisas. E eu acabei fazendo outros vídeos com outras temáticas. Eu queria também documentar as viagens que eu fiz. Eu acabei documentando um pouco, não tanto quanto eu gostaria. Acabou não pegando muitas visualizações, porque também tem uma questão, acho que, do algoritmo do YouTube, que ele aprende que você tem um determinado tipo de conteúdo e depois ele passa a não recomendar mais para aquelas pessoas, ou aquelas pessoas que assistiram, que vieram pelo seu conteúdo antigo, já não ficam mais, não se interessam por aquele outro tipo de vídeo que você está fazendo. Acho que foi o caso do meu canal, as pessoas não estavam interessadas em saber quem eu era de verdade, estava interessada no jejum, e aí quando eu comecei a postar coisas de viagem, minhas experiências, contando lá, eu postei alguma coisa, acho que as pessoas não se interessaram muito, né? Tem alguns temas que eu postei lá, coisas que eu falei que deu o maior interesse, que era coisas relacionadas à saúde, coisas que eu aprendi que eu também gostaria de compartilhar, mas nesse canal aqui eu acho que eu quero que ele seja mais do que isso, não só essa questão de saúde, eu quero que a gente tenha uma relação aqui nesse canal, e eu quero fazer disso algo mais, algo que seja realmente transformador para a minha vida, né? E também da vida de quem está assistindo. Então, eu quero viver disso, quero viver fazendo vídeos. É uma coisa que eu quero fazer, que eu tenho muita vontade, mas eu preciso ter disciplina para postar esses vídeos, eu preciso ter a garra, a determinação para postar esses vídeos com bastante frequência e permanecer com esse canal aqui por muito tempo. Então vai depender também da minha força de vontade, primeiramente, mas é claro, para que isso possa dar continuidade também, eu preciso ter tempo, eu preciso ter dinheiro para manter a minha vida, e eu quero fazer disso uma forma de viver, né? Então, não quero ficar vendendo coisas que eu não acredito dos outros. Se algum dia eu for oferecer alguma coisa que vai ser algo meu, que eu criei, da minha experiência, que eu realmente acredito, porque para mim é bastante difícil. Hoje eu vejo aí a galera vendendo curso de como ganhar dinheiro vendendo curso, ou outras estratégias de marketing que realmente algumas pessoas realmente podem ganhar dinheiro fazendo isso, mas eu não quero viver tendo que influenciar as pessoas a comprar uma coisa que às vezes ela vai gastar o dinheiro que ela precisa com aquele sonho, e às vezes só vai deixar ali, comprou no impulso pela estratégia de marketing que pegou ela, pelas estratégias mentais que eles entram na mente da pessoa mesmo, mexe com a fraqueza dela, e não é isso que eu quero fazer. Eu não vim aqui nesse mundo para enganar ninguém, eu não quero ser só mais um que faz a mesma coisa, entendeu? Que tenta vender um produto que nem mesmo acredita, que nem mesmo usou, que é muito o caso de muita gente aqui na internet, que elas nem acreditam naquele produto realmente e vendem e faz essas estratégias de marketing agressiva para conquistar o comprador. Não é isso que eu pretendo fazer aqui com esse canal. Então, na verdade, antes, né, de qualquer coisa, eu quero me apresentar também. Meu nome é Alisson, eu sou nascido na cidade de Londrina, no Paraná, no dia 21 de outubro de 1985, e
Eu tive uma infância muito boa, muito tranquila, vivendo lá na cidade de Londrina, lá na Vila Recreio, primeiro. Foi a primeira casa que eu morei nesse bairro, até os meus 3 anos. Depois me mudei para um outro bairro ali. Então, morei em várias regiões da cidade de Londrina. Nem cabe aqui ficar contando, porque nem todas as pessoas conhecem essa cidade no Brasil, pessoas que estão me assistindo. E assim, eu tive essa vida aí muito boa na infância. Eu era uma criança muito extrovertida. Até minha mãe conta que eu conversava com todo mundo dentro do ônibus, que eu era uma pessoa, eu gostava de cantar e subia na mesa para cantar e gostava do Gato Guerreiro, do He-Man. Então eu fazia pose do He-Man, eu tenho a força, coisa assim, sabe, de criança. Então eu cresci com toda essa cultura aí dos anos 80, né, Xuxa. Minha mãe me conta que eu pedia já com 2 anos de idade, acordava de madrugada pedindo para assistir a Xuxa. Naquela época não tinha celular, não tinha computador, não tinha internet, não tinha como ter Xuxa 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Então eu chorava achando que podia assistir Xuxa a qualquer momento, ia estar passando na televisão. Não entendia que era só naquele horário. Então eu cresci nessa cultura aí. Trem da Alegria, né? Eu lembro, a gente tinha um vinil em casa do Trem da Alegria. Aí eu sabia todas as músicas dele, até hoje lembro assim de algumas. Então, estudei lá na pré-escola, né? No jardim de infância, depois pré-escola. Lembro até hoje do meu primeiro amor na pré-escola. O nome dela era Lorena. Era uma menina que eu era apaixonado. Eu ia dançar com ela na festa junina. E a gente ensaiou tudo para a festa junina. Ela ia ser meu par, eu estava todo animado que ela ia ser meu par na festa junina. E acabou que no dia da festa junina, a Lorena não veio. Cara, a Lorena era assim, ela era magra, assim, ela era loira, dos olhos azuis e ela tinha cachinho. Era loira do cabelo cacheado. E, nossa, eu sonhava com essa menina, né? Eu pensava, pô, vou dançar com ela. Lembro até hoje, eu tinha, sei lá, 5 anos e eu era apaixonado por essa menina. E aí chegou na hora, ela faltou na dança, não sei se ficou doente, não quis ir, sei lá. E eu tive que dançar com uma outra menina. Essa era uma morena, também do cabelo cacheado, mas só que eu não queria dançar com essa menina. Cara, eu dancei com uma cara de nojo com essa menina que tipo, eu dançava longe, tipo assim, desse jeito, assim, com a menina abraçado com ela. Não queria dançar, olhando pro outro lado, porque eu fiquei assim muito decepcionado que a Lorena não veio na quadrilha, para dançar a quadrilha, festa junina. E aí foi a minha primeira decepção amorosa, já com 5 anos de idade, né? E depois nem lembro mais, porque eu não via a Lorena. A gente estudava também em classes diferentes, e aí só ia juntar para a festa junina. Enfim, então eu lembro muito disso ainda, é uma das minhas primeiras lembranças, né? Eu lembro também da minha escolinha, né? Do jardim de infância, antes do pré. O nome da escola era... Primeiro jardim de infância que eu estudei chamava Tia Bia. Primeira escolinha, né? Que eu fui. Lembro de algumas coisas das aulas, das professoras. Lembro que eu comecei ali a ter vergonha, assim, de algumas coisas. Foi ali, já com 4, 5 anos, eu comecei a ter vergonha. Eu tinha vergonha olha só que maluco, assim, na época eu lembro que eu tinha vergonha dessa dobrinha aqui do braço, ó, de ficar sem camiseta ou de camiseta regata, porque eu tinha vergonha dessa dobrinha aqui, ó, que eu tinha no braço. Que eu lembro disso, assim, que foi a primeira vergonha que eu lembro que eu tive de alguma coisa. E eu lembro também que eu ficava um pouco tímido também, já naquela época, de festinha de aniversário de outras crianças, assim. Eu lembro que eu fiquei com vergonha de dar o presente pro menino no aniversário dele, que ele fez uma festinha na escola, meu pai comprou um carrinho, que era para eu dar para ele, eu fiquei com vergonha de dar o carrinho. E aí eu fiquei com o carrinho para mim.
Mas assim, então são coisas que marcam a vida da gente, que realmente muda, né, a forma como a gente encara o mundo, já desde a época da infância. Então eu já percebi isso, né, eu refletindo agora, assim, né, percebi essa mudança que acontece na vida da gente, de uma criança totalmente extrovertida, uma criança alegre, uma criança que conversa com todo mundo, e aí de repente começa a conviver na escola e começa a ter alguns pensamentos assim diferentes, né? Começa a modificar a mente ali, né? No convívio com as outras pessoas. Eu não sei exatamente por que isso aconteceu, né? Então, mas assim, eu tive uma infância muito boa no geral, meus pais sempre juntos, nunca, né, meus pais sempre estiveram juntos, meu pai sempre foi muito trabalhador, sempre buscou muito ser a figura do provedor da casa, então ele ia trabalhar, ele tinha uma mercearia, logo que eu nasci, ele tinha uma mercearia em sociedade com um tio meu, e essa mercearia que provia, né, toda a nossa casa, alimentação, né, roupa, material escolar, tudo vinha dessa mercearia que meu pai tinha, né, e até na época estava indo muito bem, né, a mercearia até o ano de 1900, foi quando eu tinha 6 anos que ela quebrou, eu estava no primeiro ano da escola, até 1991, a mercearia estava indo muito bem e meu pai comprou inclusive uma casa, né? Com o dinheiro da mercearia, comprou uma casa própria quando eu tinha 3 anos. E nós vivemos lá por alguns anos, 2 anos, 3 anos. E aí foi quando a mercearia que meu pai tinha, de repente, quebrou do nada, né? Eu não sei se teve alguma coisa a ver com impostos, né? Meu pai fala que foi o contador que ferrou ele, né? Mas assim, deve ter revelado alguma coisa ali que não estava certa. Talvez, não sei, não vou julgar, né, não é o caso, mas a mercearia faliu, né, e meu pai ficou com dívida com o governo do estado e ele tinha medo de perder a casa para o governo, né. E aí meu pai desmontou a mercearia, não conseguiu abrir em outro ponto, eu não sei por que ele não conseguiu outro ponto também, foi várias coisas assim. Faltou dinheiro mesmo, acho que acabou toda a grana, assim, não lembro, por conta da casa talvez, né, até a casa que a gente comprou. E aí meu pai ficou sem a mercearia, as coisas simplesmente meu pai foi, sei lá, vendendo como dava, as coisas que sobraram, os móveis, né, levou para casa da minha avó, lá no fundo, deixou lá no quintal da minha avó, né, algumas coisas eu lembro, e ele foi vendendo, né, essas prateleiras, essas coisas todas da mercearia, e eu lembro muito dessa época do meu pai falindo com a mercearia, trazendo as coisas todas para casa. Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, né, meu pai realmente tinha falido, né, com a mercearia. E aí, por conta desse medo que meu pai tinha do governo tomar a casa da gente, meu pai trocou essa casa, que era numa região muito boa, localização boa, era um terreno enorme, era uma casa boa, era uma casa de madeira que tinha algumas partes de material, né, de alvenaria, mas era de madeira, mas era uma casa enorme, um quintal gigante, era muito bom, né, a localização, tudo perto do centro da cidade. E aí, com medo de perder, meu pai simplesmente trocou por uma casa num conjunto habitacional que ainda tinha que pagar as parcelas, né, da casa, e aí por conta disso, de ter que pagar as parcelas, não registrava, né, não ficava registrado no nome dele. Então aí não tinha como o governo tomar a casa, ele achava, né, foi essa a ideia que ele teve na época. E aí a gente foi para essa casa, que era longe, né, eram os conjuntos habitacionais bem longe do centro, né. E aí um tempo até meu pai ficou sem carro, eu ia para a escola, eu acho que o carro quebrou, alguma coisa assim, e meu pai tinha que me buscar de ônibus, e aí para não descer do ônibus, para não precisar pagar uma outra passagem, ele passava dentro do ônibus, em frente à escola, primeira série, quando eu estava no primeiro ano do ensino fundamental, ele passava de ônibus em frente da escola, minha avó me buscava no final, ele acenava que estava dentro do ônibus, minha avó me colocava dentro do ônibus. E aí, para não pagar uma passagem a mais, porque se ele descesse do ônibus,
tinha que comprar outra passagem para entrar. Então ele fazia isso, né, para economizar na passagem. Até eu lembro que uma vez meu pai passou, acenou, minha avó não viu, e aí ficou com medo de me colocar dentro do ônibus. Minha avó ficou na dúvida se meu pai estava ali ou não e nem me colocou no ônibus. Aí meu pai teve que descer no ponto seguinte, voltar andando para me buscar. Eu lembro disso. Não foram muitas vezes, porque depois ele arrumou o carro, acho, se eu não me engano, e aí acho que ele me buscava de carro, ou eu ia para minha avó, ficava lá, depois ele me buscava, não lembro exatamente, assim, como é que a gente fazia, mas eu lembro dessas vezes dele me buscar de ônibus, né? E uma coisa que a gente não estava acostumado, que meu pai sempre teve carro desde que eu era pequeno. E de repente ele precisou andar de ônibus, né? Enfim. E aí depois meu pai tentou vender sardinha, cara. Meu pai vendia sardinha na traseira do carro e ele tinha uma balança e ele saía com as sardinhas assim, parava e batia palma, porque ele não tinha nem sistema de som, nada. Então ele batia palma, conversava com as pessoas, parava o carro na esquina e vendia sardinha. Eu lembro de ir algumas vezes com ele para vender as sardinhas, né, dentro do carro. Então, essa é uma lembrança que eu tenho também desse tempo de criança aí, né, que meu pai teve que se virar para poder sustentar a família. Mas meu pai sempre foi um cara muito trabalhador. Eu cresci vendo ele, assim, sempre trabalhando todo o tempo, sabe? E nunca meu pai quis ser empregado também. Isso era uma coisa interessante, né? Ele nunca, nesse tempo que ele também perdeu a mercearia, nunca pensou em trabalhar como registrado. Ele sempre estava buscando alguma alternativa para trabalhar por conta, por comissão, que nem comprando essa sardinha e revendendo, né? A mercearia que ele tinha, ele montou por conta própria, né? Junto com a sociedade, com o irmão dele. Então, meu pai sempre ele teve esse empreendedorismo assim, mais amador, né? E sempre buscando trabalhar por conta. Ele não gostava de ter patrão, por alguma razão. Assim, ele preferia dessa forma, mesmo que às vezes ele passasse dificuldade, né? Ele sempre quis trabalhar por conta, nunca quis ter carteira assinada. Acho que ele não se dava muito bem com essa coisa de ser mandado, né? Não gostava, né, de ser mandado, queria sempre fazer as coisas por conta própria. Então, ele achava também que ganhava mais, né? E trabalhava bastante, sempre trabalhou muito, né? Sempre o tempo inteiro pensando como ganhar dinheiro, vender banana na rua, qualquer coisa, sabe? E aí meu pai tentou ali, né, essas coisas e tal, e aí ele teve uma ideia de trocar a casa por uma outra numa avenida, assim, mas era uma rodovia, era em frente a uma rodovia, em frente a uma favela bem perigosa na minha cidade lá. A casa era bem na rodovia, assim, tinha um bairro para cima, mas a casa ficava em frente à rodovia, só tinha um vizinho do lado direito, tinha o outro lá que morava, mas era porque era uma oficina, então o cara era tipo um caseiro da oficina, né? Então, assim, era um lugar que a gente se sentia bem isolado, porque era perigoso pra caramba, né? Sempre os drogados passando ali cheirando cola. Na época era cola o negócio, né? Não tinha tanto usuário de crack, era mais... Nem sei se tinha crack naquela época, acho que nem tinha, 94, assim. Era mais usuário de cola, thinner, os caras cheiravam cola, thinner, e passavam em frente de casa, sabe? Os caras passavam ali toda hora, e era muito perigoso, roubo, assalto. De vez em quando você via os caras passando com uma mobilete, empurrando para dentro da favela, mobilete desligada, sabe? Então a gente conseguia ver de dentro da nossa casa. Em frente da nossa casa tinha uma fábrica de fiação de seda, enorme, que não tinha também, você só via a entrada da fábrica assim, depois era só muro, aí tinha a favela, e aí dava para assistir da nossa casa, dava para ver os assaltos. Quando parava um caminhão de Coca-Cola, os caras sempre tiravam um pacote, 2 do caminhão, vários, o tanto que eles conseguiam, enquanto o caminhão estava parado. Às vezes parava carro, eles roubavam as pessoas dentro do carro. A gente via de camarote ali de casa, toda essa movimentação ali no semáforo, né? Às vezes pessoas vendendo coisas, pessoas roubando, ali dava muito medo, né? Eu tinha na época 8 anos de idade e foi nessa época também, né? Primeira série, depois segunda série estudei lá no mesmo bairro, né? Que eu cresci lá, que eu nasci.
e um pouco, né, numa escola municipal de lá. E depois eu acabei mudando, né, para esse novo bairro aí. E aí da segunda série, eu não terminei a segunda série nessa escola. Peraí, deixa eu lembrar aqui, tô me confundindo aqui com as coisas, tá. Não, primeira série eu estudei nessa escola aí, e depois eu mudei já na segunda série, já estudei inteira numa outra escola, que era no bairro Novo, né, no bairro onde eu morava lá, que era perto da favela, né. E nesse bairro, estudei nessa escola municipal e assim, tinha muita molecada na rua, a gente brincava muito esconde-esconde, pega-pega na rua, a gente fazia fogueira, era bem moleque mesmo assim. Nessa época, né, tinha essa coisa, né, da galera brincar muito na rua ainda nessa época. A gente brincava de esconde-esconde, nossa, era muito gostoso. Tenho boas lembranças assim de brincar de esconde-esconde na rua, sei lá, 50 moleque ou mais brincando de esconde-esconde e valendo o mundo, valendo qualquer lugar, podia se esconder, ir longe pra caramba, se esconder nos matos, em cima das árvores, tudo sim, tudo valia. Na casa das pessoas, e a gente brincava de esconde-esconde ali na rua tal, molecada mesmo, né? Molecada mesmo, e molecada braba assim. De uma vez eu lembro que aconteceu, tem um episódio que eu lembro dessa época, que eu tava brincando de esconde-esconde, era de noite, já era tipo, sei lá, mó tarde, tipo 10 horas da noite, eu 8 anos na época, 7, 8 anos. Aí a gente brincando de esconde-esconde, aí tinha uma cerca, assim, a escola tinha uma quadra e a quadra era aberta. Também as pessoas do bairro podiam usar quando não tava tendo aula. E aí tinha uma cerca, assim, de madeira, com essas balaústras, né? Que é essas pau cortadas assim na ponta, né? E aí, bem certinha a cerca assim, tinha um portãozinho assim, um lugar para passar, né? E aí tinha um menino vindo de dentro da quadra e eu tava entrando pra quadra correndo. E a gente se trombou e aí, cara, eu imagino, não sei, né? Ele tinha uma unha gigante assim, eu acho que na época eu achei que eu tinha cortado na unha do moleque, na unha do Alex. O nome do moleque, não lembro, não esqueço até hoje. O nome do moleque era Alex. Aí cortou assim a minha orelha, cara, na unha do moleque, eu acho, né? Mas talvez foi um prego também, não sei. E aí ficou aquele negócio que era a unha do Alex que tinha cortado a minha orelha, de tão grande que era a unha do moleque, o moleque não cortava a unha. E aí eu lembro que nossa, começou a sangrar um monte assim minha orelha, ficou um cortão assim. E aí aqui bem na cartilagem, né, nessa parte aqui de cima, tem até a cicatriz até hoje. Agora eu nem lembro mais o lado na real, mas tem uma cicatrizinha assim até hoje. Aí cortou um pedacinho da orelha e daí um amigo meu, que era vizinho assim, na parte de trás, né, lá, não, na parte do lado, e a avó dele morava no fundo da casa, tipo atrás, né, que dava de frente pro outro bairro, enfim, não interessa. Aí era vizinho lá. Aí ele me levou para casa da avó dele, a avó dele fez uma salmoura, tipo sal e água, e passou na minha orelha, e aí o sal ele é vasoconstritor, né? Aí parou de sangrar assim, e nossa, mas doía, a véia passando aquele sal com água, aquela salmoura ali. Enfim, aí ficou, né? Nem fui no hospital, nada, nem deu ponto, nada, talvez até precisava, não sei. Mas nem fui, nada, minha mãe também não achou que não precisava e não acabei nem indo. E a gente, nossa, brincava demais na rua. Lembro que uma vez também eu caí de cabeça, joguei um ferro assim, um cabo de aço na árvore e fiquei segurando e pendurando de ponta cabeça. Minha mão escorregou, eu caí de cabeça no chão, mas deu uma cabeçada, cara. Acho que foi até isso aí que... Isso aí até afetou um pouco minha mente, não sei, porque, cara, eu caí, mas deu uma pancada na minha cabeça aquele dia, eu não sei como que não rachou a cabeça. Então a gente brincava muito assim dessas coisas, sabe? Fazia fogueira. Fogueira era a brincadeira mais, assim, que a gente fazia toda noite, principalmente na época de frio, começava o inverno, a gente catava toco, pau da rua, juntava assim no meio-fio e fazia fogueira. Aí quando a gente estava mais assim inspirado, a gente pegava, fazia aquelas fogueirinhas bem certinhas assim, colocava as madeiras empilhadas, né? Assim, fazendo um quadrado bem grandão,
E aí queimava lá, jogava galho de árvore, jogava sofá velho, jogava tudo. Chegava às vezes o fogo quase até no fio de alta tensão. E a gente fazia na esquina lá e ficava conversando um tempão, até 10, 11 horas da noite, até a mãe vir. A minha mãe vinha lá de baixo me chamar para ir para casa. Tarde da noite, assim, 11 horas, 10, 11 horas. A mãe dos moleques chamava e falava, não, agora tem que ir embora para casa. Então, eu vivi essa infância aí, bagunceira, né? E bastante bagunça na rua ali, brincando com a molecada. E aí, mas era perigoso ali, né? Às vezes a gente conversava com uns caras bem assim, malandro mesmo, sabe? Que vinha lá da favela, conversava com a gente ali e tal. E eu lembro que uma vez, cara, eu tinha ainda 8 anos, morando nesse mesmo bairro, e eu tava na quadra, porque essa quadra da escola, que nem eu falei, ela era aberta, né? A gente jogava bola, quando a escola não tava tendo educação física, a gente ficava jogando bola lá. E eu adorava jogar futebol. Então eu fiquei lá jogando futebol e tal, e aí não sei, todo mundo foi embora, eu fiquei lá batendo bola assim. E aí tinha um negão, cara, lá, um negão gigante, mano. E aquele negão ficou Cara, ele não me deixava ir embora, ficou me torturando psicologicamente. Velho, aquele dia, mano, eu queria... Mano do céu, que bagulho, que tortura aquele cara fez na minha cabeça, mano. Ele começava a falar que, sei lá, queria me matar, que eu não ia sair dali mais. Ficava me segurando pela roupa. Cara, um negão gigante, velho, fortão pra caramba, mais velho, sei lá quantos anos ele tinha, sei lá, uns do dobro da minha idade ou mais, sei lá, se não era até maior de idade. E, cara, o cara ficava me segurando, parecia o Mr. Catra, velho. Imagina o Mr. Catra te segurando pela camiseta, não deixar você ir embora, mano. Você vai ficar aqui, que não sei o que, mano. O cara me torturou psicologicamente ali por alguns minutos, velho. Eu não sei, não sei se nem sei se eu contei pra minha mãe isso, cara. Eu acho que eu nem contei pra ninguém. Pra ninguém, não sei. Eu não lembro de eu ter contado pra alguém. Eu fiquei assim assustado pra caramba aquele dia. Então a gente morava num lugar que era bem barra pesada mesmo. E aí lembro também que um dia tinha uns caras que a gente tava eu e um amigo meu, a gente tava comendo alguma coisa, um doce, alguma coisa assim. Acho que era, nem sei, talvez era geladinho, nem sei. Geladinho, né? Chama sacolé no Rio de Janeiro. Enfim, tem outros nomes, né? Aí a gente tava comendo alguma coisa e os caras pediram pra comer o negócio que a gente tava comendo. Aí eu peguei e falei, não vou dar não. E tava eu e um amigo meu. O meu amigo chamava Danny. Nunca mais vi também. E a gente e os caras começaram a correr atrás da gente. Os caras estavam de facão. Os caras estavam trabalhando com facão em algum lugar, na roça, sei lá. E aí os caras começaram a correr atrás da gente, cara, de facão. E a gente correu até minha casa. Minha casa tinha um muro alto, assim, tinha uma garagem embaixo, assim, era alto, né? Tinha que subir um muro. A gente subiu o muro correndo, os caras, assim, quase dando com o facão na gente, sei lá, se fingindo, né, também. Cara, ali era foda, mano. Aquela vila era cabulosa. E aí tinha um problema dos assaltos lá, dos furtos, né? Principalmente furtos. Nossa casa, graças a Deus, nunca foi roubada mesmo, né? Tipo, nunca ninguém entrou lá com arma, nada. Naquela época também nem tinha tanta arma, eu acho, como tem hoje em dia. E aí os caras esperavam até tipo assim, normalmente à noite, os caras viam que as luzes da casa estavam apagadas, os caras começavam a tacar pedra na janela para ver se tinha alguém. Aí se acendesse a luz, os caras iam embora. Se não, se tacasse a pedra e ninguém aparecesse, os caras entravam na casa. E nossa casa foi furtada várias vezes. Teve uma vez que a gente estava na frente, tinha uma sacadinha assim, tinha uma garagem, né, que era meio que escavada na terra assim, e tinha uma sacadazinha, né. E aí a gente ficou ali na sacada, observando o movimento, tava conversando, né, meu pai, minha mãe, eu, acho. E aí escutamos um barulho lá na cozinha. Os caras entraram pela casa do fundo, pela outra rua, e pegaram o som, pegaram o rádio, um rádio desses da época que tinha rádio de estação, não tinha nem
Nem sei se tinha toca-fita nesse rádio, talvez tinha toca-fita também. Um rádio toca-fita, AM, FM, lá que pegava também aquelas rádios de outro país, lá um rádio bem loucão. Aí puxaram o rádio da tomada assim com tudo e saiu correndo. Aí fez aquele barulho, né? A gente foi lá ver, tinham roubado o rádio pela porta de trás de casa. E uma vez entraram em casa também, levaram a nossa televisão, né? A única coisa de valor que tinha mesmo, reviraram a casa inteira. Eu lembro que a gente tinha ido passear, né, na casa da minha avó, ir na missa lá, e ficou na casa da minha avó e tal, no bairro dela, que era longe. Aí a hora que a gente volta, à noite em casa, a casa inteira revirada, espelho estava encostado na árvore já para levar também, até o espelho de casa. Minha mochila desapareceu naquele dia também, os caras jogaram no terreno do vizinho. E eu tinha uma professora tão brava, eu tinha uma professora brava na terceira série e super exigente e tal, e ela exigia que os trabalhos fossem feitos todos, né, as tarefas de casa, tudo, ela queria ver o caderno certinho, se tinha feito ou não. E eu estava planejando fazer no domingo à noite a tarefa. E aí, quando a gente chegou em casa domingo à noite, tinham roubado a nossa casa. Aí meu pai pegou um caderno lá, um papel, que nem tinha caderno para ir para a escola, porque estava na mochila, eu acho. Enfim. Aí ele escreveu no papel que a nossa casa tinha sido roubada e por isso eu não tinha feito a tarefa. Aí levei para a professora respondeu dizendo que se eu tivesse responsabilidade eu tinha feito na sexta-feira depois da escola, ou no sábado, não tinha deixado para domingo à noite, que aquilo não era desculpa, que nem o roubo, o furto da minha casa era desculpa para eu não ter feito a tarefa, nem isso ela aceitou. Aí, depois quando eu voltei para casa, meu pai encontrou a mochila, estava jogada, tinham jogado pro terreno vizinho, aí não deu tempo deles pegarem, né, ou não encontraram e tal. Aí, enfim, achou minha mochila com o material dentro e tal, e depois deu tudo certo. E nessa época que a gente morava ali, meu pai tinha aberto primeiro um bar num bairro distante lá do nosso. Ele ia de bicicleta até no bar. Meu pai ficou sem carro nessa época, acho que até por conta de ter aberto esse bar. E aí ele tinha esse bar, o bar deu uma certa grana. Com essa grana do bar, ele fez reforma na nossa casa, que a gente morava, para fazer um bar na frente. Então ele fez várias reformas lá e tal, e abriu um bar na frente de casa. Mas era um lugar que, assim, eu não sei onde meu pai estava com a cabeça naquela época, que não ia dar certo ali, porque era um lugar totalmente deserto, os carros passavam muito rápido, pedestre praticamente não passava ali porque tinha medo, tinha uma favela em frente super perigosa. Eu não sei qual que era a visão que ele tinha, que ele ia dar dinheiro, mas que ele não ia pagar, com certeza não ia pagar o aluguel. Mas o barzinho ali ficava o dia inteiro aberto, entrava 2 pingus, tomava 2 cachaças e ia embora. E a minha mãe, na época, grávida da minha irmã, né? Depois minha irmã nasceu, então era muito perigoso estar ali, né? Aquele bar aberto, cheio de vagabundo chegando, a gente não sabia nunca quem eram aquelas pessoas, ali era a nossa casa. Meu pai às vezes saía para buscar mercadoria para o bar, para fazer as coisas, pagar a conta e tal. E minha mãe ficava lá sozinha, eu, 8 anos de idade, minha irmã, 1 aninho, 2 aninhos ali, muito perigoso alguém fazer uma maldade, porque não tinha vizinho, não tinha para onde correr ali. Se alguém resolvesse entrar naquela casa, fazer alguma maldade ali com todo mundo, e ali era muito, sim, exposto mesmo. Então era uma coisa assim, era um lugar assim terrível, né? E vamos passar essa parte aí. Aí, tá, meu pai abriu esse bar, não deu certo, e aí nós mudamos novamente para a casa da minha avó, lá para o fundo da casa da minha avó, o lugar onde eu nasci, nós mudamos novamente para lá. Meu pai não queria nada sair daquele lugar que a gente estava, aquele lugar horrível, mas ele alugou lá por um tempo, depois ele conseguiu vender super barato lá para o vizinho, o cara pagou em, acho que era 12 mil na época, o cara pagou em 12 prestações de R$1.000 por mês. Então assim, isso foi em 1994, 95, então muitos anos atrás. Na época do Cavaleiro do Zodíaco, na época que eu assistia Cavaleiro do Zodíaco lá com meu vizinho, na época que eu comecei a torcer pro Corinthians, eu achava que eu era São Paulino até
até então, e depois eu virei a casar quando eu tinha 7, 8 anos, era a época de ouro do Corinthians, ali 94, né, Marcelinho Carioca, tal, Tupanzinho, tinha ganhado o primeiro o Campeonato Brasileiro em 90, né? Então o Corinthians vinha assim, crescendo, torcida, tal, e, e era um time popular já, né, na época. E aí eu, por causa do meu vizinho, desse amigo meu, vizinho, eu comecei a torcer pro Corinthians. Na época eu queria ser goleiro, cara. Eu nunca tive altura para ser goleiro, mas eu queria ser goleiro. Não sei porquê. E aí esse meu amigo vizinho de 12 anos, ele me treinava no gol. Eu pegava muito. Quando eu tinha 8 anos, eu pegava muito no gol. Eu era destemido. Eu chegava no carrinho quando o cara tava sozinho comigo. Eu pulava, dava ponte, fazia... Nossa, eu defendia muito na época. Eu jogava com os caras maior e no gol. Eu adorava jogar no gol. Aí depois da Copa de 94, quando vi o Romário, o Bebeto jogando, eu gostava do Bebeto, mais do que do Romário na época. Hoje eu sou muito mais fã do Romário, mas na época era fãzão do Bebeto, escrevi na camiseta. Eu não tinha uma camiseta do Brasil, eu tinha uma camiseta amarela. Eu fui lá e escrevi de caneta esferográfica, de bique, escrevi o número 7, tudo torto, e escrevi Bebeto. Ficou ridículo, mas era... Eu, né, criança, né, não tinha grana, não tinha camiseta, eu lembro, da camiseta do Brasil, eu fiz isso, né? Eu lembro que eu tirei uma foto com a camiseta do Brasil, de 94, na escola, e meu pai comprou a foto, tem até hoje em casa lá, né? Como se fosse a capa da Placar, de 1994, com as camisetas da seleção brasileira. E aí nós mudamos lá novamente para aquele bairro onde eu nasci, onde eu, né, nós nos mudamos com 3 anos, nós voltamos novamente para casa, no fundo da casa da minha avó. Acho que meu pai não queria voltar para lá porque era como se fosse para ele um retrocesso, né? Então ele estava tentando ali muito ficar, né, naquela casa que minha mãe odiava, eu também achava perigoso. Eu gostava dos amiguinhos ali e tal, mas eu achava também, né, eu me sentia muito só ali também, me sentia muito sozinho. Foi a primeira vez assim na vida que eu, né, falava pra minha mãe que eu queria brincar, eu queria amigos, queria, né, e eu não tinha muito ali, assim, eu ia brincar lá pra cima, mas era longe, né, e eu não ficava sabendo das coisas que estavam acontecendo, porque eu ficava ali na frente da avenida, perigoso, ninguém descia pra lá, eu sempre tinha que subir. Então nós éramos muito solitários ali, ninguém visitava a gente, a única pessoa que visitava era mesmo minha avó, da parte do meu pai, que nos visitava sempre. Mas fora isso, não tínhamos visita, nada, então era uma vida bem solitária ali. Foi a primeira vez, eu acho, que eu senti assim solidão na minha vida. E nossa, eu queria muito alguém para brincar e tal, e não tinha, né? E quanto antes, na outra casa, lá na Vila Recreio, tinha meus primos perto, então eu brincava muito com os meus primos. E depois, lá também não gostei muito, quando a gente mudou para aquele bairro mais afastado lá também, não gostei porque não conhecia ninguém ali, nem estudava na escola dali, estudava na outra escola, né, porque a gente ficou só 6 meses nesse bairro, né, também nem deu tempo de estudar ali perto de casa. Enfim, então é isso, né. Aí tem muitas histórias aí no meio, né, de época de infância, muita coisa que aconteceu. Eu lembro até, teve uma vez, né, olha só, isso é uma coisa foda que aconteceu comigo quando eu tinha 6 anos de idade. Eu tinha de 5 para 6 anos de idade. Eu tinha um amigo mais velho que eu. Não, tinha 6 já, porque eu estava estudando, né, na primeira série. E aí eu tinha um amigo mais velho que eu, que morava na mesma rua. E ele tinha 12 anos, 11 para 12 anos, uma coisa assim. E eu tinha, imagina, 5, 6 anos, a gente brincava junto. Eu adorava ele, eu adorava brincar com ele e tal. E só que ele foi tipo um mini abusador, né? Um mini abusador. Que ele me ensinou coisas que não era para minha idade, né? Me ensinou masturbação, né? Me levou para me levou para uma casinha lá em frente de casa,
enfim, fez coisa comigo lá que não deveria, né? Foi um mini abusador ali, quando eu tinha 6, nunca assim fez nada de, tipo, de penetração, nada, mas coisas que não era adequada para minha idade, né? Embora nós dois fôssemos crianças, assim, ele já estava na puberdade, né? E eu ainda 5, 6 anos, inocente, tudo, sabia nada. Então, isso também, eu acho que me afetou um pouco também na questão da sexualidade, porque eu sentia um pouco de culpa disso ter acontecido, desse negócio dele ter me tocado de uma forma de ter abaixado a calça lá pra mim, e eu pedi pra eu abaixar a calça pra ele, mas não teve assim ereção, não teve penetração, nada. Mas aquilo ficou na minha cabeça, né, como uma coisa estranha e era uma coisa proibida. A gente foi numa casa, ele me levou numa casa abandonada, que era na esquina, em frente de casa. E, e isso, não sei, eu nunca tive coragem de falar também, né, nunca relatei pra ninguém. E claro, depois de mais velho, sim, né? Mas ele era um mini abusador, né? Ali, por quê? Porque isso não combina, né? Para quem é pai, quem é mãe, não deixe seus filhos brincarem com crianças com mais do que 3 anos, já é muito, 3 anos mais velho do que seu filho. Por quê? Porque eles já estão numa outra fase, né? Podem estar em fases diferentes, de desenvolvimento diferente. E se acontecer alguma coisa, não é legal. Eu acho que existe essa recomendação mesmo, né? Das pessoas que lidam com criança, né? Criança com diferença muito grande de idade, não deixa brincar. Por mais que tenha ali no caso, eu gostava desse menino aí, mas as coisas que ele fez ali não tá certo, né? Não estava certo e o grande sempre vai ter maior poder sobre o pequeno, né? O pequeno não consegue se defender, eu não sabia de nada, não sabia não sabia o que era aquilo. Eu achava estranho, mas eu não sabia o que era aquilo, né? Então eu perdi minha inocência ali, né? Tipo, isso também, de certa forma, me afetou, assim, psicologicamente, né? Com relação ao sexo, né? Então isso é uma coisa muito, assim, na nossa vida. A sexualidade é algo que fica ali dentro e se ela é iniciada de uma maneira errada, causa consequências para a vida toda, assim. Eu tive outros traumas também na minha adolescência também, de muita... E aí entrou essa questão vai saber, né, se não tem relação com isso, questão da vergonha que eu sentia na adolescência, né, ter sido mais retraído, até depois mesmo dessa fase, né, já quando eu estava no segundo, terceiro ano, já não era mais, né, sim, para mim eu era normal ali na escola, tal, tinha as amizades e tal, mas, não sei, tinha um pouco dessa questão da vergonha, e depois, eu acho que foi uma iniciação muito precoce, né, eu já me masturbava frequentemente, assim, desde dessa idade, depois que eu aprendi, né, com esse menino aí, que era nem colocava a mão, ficava só roçando na cama, roçando no sofá, com o travesseiro, né, mas eu sentia prazer naquilo, né, depois que eu aprendi, com 8 anos também, aprendi com um menino mais velho também, que já era 4 anos mais velho que eu, até mais, 4, 5 anos também, então meu vizinho lá, que eu também era meu amigão, e ensinou masturbação pra mim, né? Aí já não mais roçando, mas usando a mão mesmo, né? Então a gente fazia grupinho pra bater punheta junto. Puta que pariu, velho. Mas assim, é uma iniciação da sexualidade ali que eu não sei. Também tinha um lance lá das menininhas de 8 anos, 9 anos, fazer striptease pra gente, né? As minhas vizinhas lá, nessa época que eu morava nessa casa aí. As meninas faziam striptease, tirava roupa, com 8, 9 anos. Tudo bem que nós tudo ali, 8, 9, 12, 11, 10. E a gente ficava vendo, as meninas nem peitinho tinha nada, tirava roupa, ficava só de calcinha, aí deitava lá. Eu nunca
cheguei a deitar com elas na cama, mas um outro rapaz, um menino lá, deitava com as menininhas na cama, se esfregava lá, roçava. Enfim, coisas da infância, né? Coisas dessa época aí. 94, né? Não sei se hoje acontece, claro, deve acontecer muito, né, também, que hoje com essa tudo acessível para todo mundo, você acha que esses moleques de hoje em dia não vê? A gente via, né, por revista, né, Playboy, né, tinha uma Playboy lá em casa lá, que eu pegava escondido, levava pro banheiro, né, então a gente acha, né, pegava papelzinho no chão, às vezes vinha papelzinho assim, de revista adulta, pegava papelzinho do chão e levava para casa. Eu fazia isso às vezes, achava um pedaço de papel no chão, levava, ou revistinha, arrancava um pedaço e levava para casa, guardava e ficava vendo aquilo ali. Era o que tinha, né? Hoje em dia o estímulo é muito maior, então por isso que até hoje tem todo esse movimento aí, né, pra galera parar de bater punheta, porque não é legal fazer isso o tempo inteiro, né? Como hoje em dia. Naquela época a gente usava imaginação, né? Enfim, assistia televisão, via também as coisas lá e ficava imaginando, né? Enfim, aí depois, nessa fase aí, já com uns 8 anos, eu acabei mudando, né, para esse novo bairro, então ali entre 9 e 10 anos, fiquei morando ali, e aí tinha aí outras amizades, né, se formaram, né, tinha um amigão, muito amigo, assim mesmo, que a gente, todas essas etapas eu tive sempre um amigo do peito mesmo, que era irmão meu, assim. Eu sempre tive poucos amigos, mas quando eu tinha uma amizade assim, era muito forte, com uma pessoa, normalmente, sempre uma pessoa. E sempre essa pessoa, sempre, tipo, como se fosse um mentor meu, assim, como se me ensinasse muitas vezes coisa errada, né? Da questão da sexualidade e tal. E sempre foi isso, na questão da sexualidade, que essas pessoas também me pegaram, né? Tipo assim, pessoas muito sexualizadas, normalmente, meus amigos, né? Então, acho que eu cresci um pouco com essa sexualização. Olha só, cara, esse vídeo foi ótimo, cara. Tá sendo ótimo. Sempre essa questão sexual tá ligada com as minhas amizades, cara, desde pequeno, velho. Sempre essa questão sexual, assim, forte. Tudo bem, né, todo mundo, mas a sexualidade é um negócio maluco, né, cara? É muito forte, mano. Eu lembro que todas essas pessoas que eu fui mais próximo, assim, sempre teve alguma coisa ali relacionada com a sexualidade, que eles eram muito aflorados na sexualidade e eu sempre fui mais inocente, assim, o inocente, né, que aprende com o outro mais velho. Eu sempre fui esse cara, eu nunca fui o cara de ensinar, assim, ninguém, né? Basicamente eu fui sempre esse cara. E aí eu não sei se eu desenvolvi assim nas minhas relações, daí falando como questão de mulher e tal, sempre uma relação meio superficial, assim, né? Nunca aquela coisa, parece que não... E também com as pessoas mesmo, né? Parece que não tem essa profundidade na relação, né? Porque sempre fica nessa superficialidade da sexualização de tudo, né? Então, parece que daí a relação mesmo com as coisas fica em segundo plano, né? Por exemplo, com os livros, relação com a música, relação com... que parece que não tem, né? Parece que fica só nessa questão sexual o tempo inteiro, parece que tudo na vida gira em torno do sexo, da sexualidade, e aí não vai pra frente, né? E não vai pra frente. Aí, porque o sexo mata, né? Não é que o sexo é bom, mas de alguma forma parece que mata a criatividade, mata a sua imaginação, a sua inocência, essa forma de criança de lidar com o mundo, a alegria mesmo. Porque depois que você descobre mesmo essa parte sexual,
acaba, né, o seu sonho de criança, acaba aquela questão do mundo mágico, né, do mundo bonito, da imaginação, da criatividade. Parece que tudo aí gira em torno de você conseguir essa sensação prazerosa de estar com alguém, né, por exemplo. É muito difícil ficar sozinho mesmo, não ter uma parceira. Eu tô já há algum tempo sem uma parceira. E é difícil, cara, é difícil. Porque a gente constrói nossas relações também muito baseado nessa questão da sexualidade, né? Que sempre está presente. Enfim, aí, né, tive outra, né, amizade ali na época de 10, 11 anos, até mais tarde. A gente, né, foi crescendo junto ali desde os 11 anos, 10, 11 anos. 11 anos, né, vamos colocar ali que a gente entrou 10 anos já, quando entrei na quinta série, sexta série, aí já foi outro tipo de amizade, essa amizade mais, que a gente, pô, mas era muito bom também, assim, que era uma época diferente, né, não tinha internet, não tinha computador, tava começando, sim, então a gente ficava conversando, cara, o nosso passatempo era conversar na calçada, velho, conversar em frente à calçada. Às vezes tinha lá um negócio. Nunca fui bom em jogo de nada, cara. Burquinha, pipa. Nunca fui bom de pipa, cara. Nunca soube tirar relo. Nunca fui bom em burquinha. A única coisa que eu gostava mesmo era futebol. Futebol eu gostava. Tazo, cara. Eu ficava nervoso com essa ideia de. Cara, eu nunca quis arriscar de perder os tazos, que não valia nada, mas eu tinha medo de perder meus tazos. Tinha meus tazos lá, não queria arriscar, ficar jogando. Jogava de vez em quando, mas era muito ruim, aí eu sabia que eu ia perder, nem jogava. Aí burquinha, a mesma coisa. Jogava burquinha também, mas ficava com medo de perder minhas burquinhas. Aí jogava um pouco, mas ficava com medo de perder dos caras e tal. A gente jogava birosca, principalmente birosca e cabecinha também, né? Fazia aquela linha assim, botava as burquinhas e jogava na rua. Jogava na descida lá. Jogava futebol na descida também. E só que a gente queria sempre fazer o gol em cima, porque embaixo quem chuta busca. Aí tinha que buscar a bola lá no buraco, lá embaixo, no buracão. E eu jogava bola, gostava de jogar futebol pra caramba. Era minha paixão assim de adolescência. Até os 16 anos, 17 anos, 16 anos, era paixão assim total. Queria ser jogador profissional de futebol. Também nunca me dediquei assim tanto, né? No sentido de treinar e tal, mas eu treinava lá no bairro mesmo, jogava e tinha esperança de que alguém fosse me descobrir, né, como um talento, alguma coisa assim, mas não era tão bom o suficiente para me descobrirem assim. O lugar mais longe que eu fui jogando futebol, eu fui vice-artilheiro do campeonato infantil lá da minha cidade e fui eleito craque da rodada uma vez e fui dar entrevista na rádio Londrina, rádio lá de Londrina, rádio que ninguém escuta, mas ela prestava atenção no esporte amador, então dava um prêmio para a rodada, né, para o melhor jogador, e eu fui eleito lá uma vez. Só que a minha decepção foi que no final do campeonato teve a seleção da liga, seleção dos melhores jogadores, e eu não fui convocado para a seleção da liga. E eu fiquei muito chateado, fiquei muito, muito decepcionado, cara. E acho que foi uma das coisas que acabou também com a minha desilusão com o futebol, porque se eu não fui chamado para ser naquele ano, cara, joguei temporada legal, assim, joguei, fiz vários gols e tal, podia ter feito até mais, na real. E acabei não sendo chamado para ser parte da liga, da seleção da cidade, né? Então tinha colegas ali do meu time que foram, lateral lá, que eu que indiquei ainda, falei pro treinador colocar ele, que ele estava jogando bem nos treinos, ele colocou e o cara foi eleito, foi para a seleção final e eu não fui. Mas enfim, é coisa da vida, né? Foi a frustração que eu tive ali. E até na época eu comecei a trabalhar num restaurante, numa padaria, como auxiliar de cozinha lá, então de limpeza, auxiliar geral, fazia limpeza, limpava o chão, lavava as panelas lá, os negócios cheios de óleo, tudo preto lá, queimado, difícil pra caramba, mas trabalhava só meio período, só que tinha que trabalhar sábado e domingo.
e era bem os dias do jogo, né? Acho que era mais domingo ainda, sábado, domingo de manhã, os jogos. E aí tinha que obrigatoriamente, não tinha como folgar no domingo, tinha que trabalhar 20 horas semanais e tinha que trabalhar no domingo. Aí eu falava, pô, vou perder os jogos da liga, que era um negócio pra mim ali sagrado. Eu falei pro meu pai, não, acho que até cheguei a perder jogo por causa do trabalho, ou não. Não, já saí, foi uma semana, não fiquei nem uma semana lá. Trabalhei alguns dias, falei, não vou trabalhar no domingo, que eu preciso jogar bola. Precisava jogar bola. Cara, foi a melhor coisa que eu fiz, na real. 14 anos, ficar lavando panela, ia ter meu dinheirinho no final do mês ali, mas 14 anos tem que jogar futebol, cara. Tem que jogar futebol. Aí, enfim, joguei, não fui bem sucedido no futebol. Na escola eu era um aluno meia boca, né? Sempre passava de ano, tirava notas razoáveis, 70, 80, nunca 100, difícil, de vez em quando um 100. Mas eu era um bom aluno assim, pro nível de dedicação que eu tinha, que era praticamente zero na escola, eu era um bom aluno. E às vezes até os caras achavam até estranho que às vezes eu entrava na turminha da bagunça, não era assim o mais bagunceiro, mas entrava na turminha da bagunça ali, mas eu ia na prova e ia bem. Os caras iam mal pra caramba na prova, porque os caras eram burrão, repetia de ano, ficava de recuperação. Mas devo muito isso também por conta da família mais estável que eu tinha em casa. Então, assim, ter o pai e a mãe em casa, o pai trabalhando, a mãe em casa fazendo comida, cuidando dos filhos, cara, faz uma diferença na vida do filho, assim, incrível. E por mais que meus pais nem fossem, assim, muito, não cobrassem tanto, assim, lição de casa, não ficassem muito no meu pé para estudar, eles, sim, sempre queriam que eu fosse para a escola. Mas nunca tava assim pegando no meu pé, não, tem que estudar, tem que... Nunca me forçaram a nada, eu sempre foi espontâneo, assim, do jeito que eu queria, meio à vontade, assim. Mas só de ter eles ali em casa e eles exigirem que eu ia para a escola, não tinha esse negócio de faltar quando tava chovendo, não, tinha que ir para a escola. Tava frio, tem pai que deixa o filho faltar na escola. Não, meus pais sempre tinha que ir para a escola, não tinha jeito. Aí matava a aula, sim, eu matava a aula, desde a quinta série aprendi a matar aula. Matava aula de vez em quando, tal, fugia da escola. Mas fugia da escola para ir para casa. Falava que tinha aula vaga, ia para casa. Ou às vezes, no máximo, ia no shopping, passear com os amigos lá, ou ficar batendo papo. Mas nunca assim, pulava o muro da escola. Teve uma vez que fui pego no flagra, a professora, a supervisora me viu pulando o muro da escola e eu deixei o caderno de 10 matérias assim, em cima do muro e pulei. E aí, como é que eu ia fazer para pegar o caderno lá em cima do muro? Não tinha jeito. Aí eu peguei um pedaço de pau, que tava lá um galho assim de árvore, e fui tentar cutucar o caderno para ele cair pro lado da rua. E o caderno caiu para dentro da escola, cara. E a mulher tinha me visto, ela me viu, a supervisora lá, pedagógica, me viu e falou: onde você pensa que vai? E eu pulei pro outro lado do muro alto, tinha que subir na árvore, escalando pela árvore e pelo muro. A árvore dava pezinho para pular o muro. E esqueci o caderno em cima e pulei, cara, porque assustei a hora que ela gritou, que falou que ela tava me vendo. Eu falei, e agora, eu vou pra dentro ou vou pra fora? Vou pra fora. Aí pulei o muro da escola e o caderno ficou em cima do muro. A hora que eu fui tentar pegar com o galho, o caderno caiu pra dentro da escola. Só que eu sei que eu pensei que ela ia ligar pra minha mãe, que ia me falar que eu tinha matado aula. Não ligou pra minha mãe, não falou nada. No outro dia, meu caderno estava embaixo da minha carteira, na minha sala. Então foi assim uma sorte que eu tive, né, de não ter levado suspensão, advertência, nada, por conta de matar aquela aula. Mas, cara, a escola que eu estudava era osso duro, era complicado, cara. Bagunça generalizada, às vezes. Uns alunos assim, terrível, cara. Tinha muita criança ali que morava na favela, que tinha problemas em casa e tal, pobreza. E eram umas crianças bem mal educadas. E às vezes vinha pra escola só pra fazer bagunça, não deixava ninguém estudar. E, nossa, teve várias coisas bizarras, assim, que eu fiz também coisa bizarra. Uma vez a professora esqueceu o apagador na sala, eu catei o apagador e taquei dentro do forro da escola. Tinha um buraco assim no teto, era o último piso, né, da escola, minha sala.
a escola era de três ou quatro andares. Tinha que subir de escada. Aí eu peguei e a professora esqueceu o apagador, eu peguei o apagador e taquei no buraco pra cair dentro da laje da escola, cara. Cara, era foda. Uma vez também, isso que acho que foi na quinta série, não sei. Foram passando uma taxinha, um por um. Aí chegou na minha mão, por último, pra colocar na cadeira do moleque, do gordinho que ia sentar. Aí eu coloquei a taxinha, fui o último a colocar, mas ela foi passando de mão em mão essa taxinha, todo mundo pegou ela. Aí coloquei a taxinha na cadeira do menino. Em vez dele sentar com a bunda na cadeira, ele colocou a mão primeiro para escorar para depois sentar e a taxinha enfiou bem na mão do moleque, cara. Eu sei que ninguém dedurou, eu acho, nessa vez, ninguém dedurou nada, então nem fui punido nesse dia por conta da taxinha. Fui o último a colocar, deveria ser punido, né? Mas enfim, coisas que a molecada faz, tem essas coisas, né, na escola. Teve uma vez também que a diretora me chamou porque o professor me ouviu chamar a diretora de puta. E aí foi lá o nome da professora, fulana, é o nome da diretora fulana, né? A diretora, a diretora é não sei o quê, a diretora é não sei o quê. Aí um outro falou, a diretora é puta. Não, falava os nomes, né? O Tiago, não sei quem, não sei o quê. E cada vez falava um nome, colocava um adjetivo lá, ruim, né? Ladrão, vagabundo, não sei o quê. E o professor na sala. Aí falaram o nome da diretora. E aí o cara de trás sussurrou, puta. E eu peguei e levantei da cadeira e gritei bem alto, puta. Pra quê? Aí foi a gota d'água, o professor aí não aceitou. Enquanto tava xingando os outros alunos gritando, não tinha problema. Aí falou da diretora e é o Alisson, né? Aí fui eu lá pra diretoria. A diretora agarrou no meu braço, me chacoalhou, falou, né, perguntou se eu já tinha visto ela na esquina fazendo um programa para me chamar daquele nome. E eu só ali, cabeça baixa, escutando. Enfim. E aí tomei lá 3 dias de suspensão da escola, chamou meu pai na escola para conversar e tal. Então tinha essas confusõezinhas aí na escola, mas eu passei por tudo isso aí, não morri, né, tô aqui. E teve lá na escola também, né, o primeiro beijo, né? Primeiro beijo, trauma de todo mundo na escola. E como é que é? Como é que fica? 12 anos, se não beijou, aí vira piada, né? Vira piada de todo mundo. Aí vai, né? De novo, aí vai eu lá. Os caras me empurravam para fazer as coisas, né? Porque se dependesse de mim, eu não ia tomar atitude nenhuma, nunca eu ia beijar uma menina. Se não fosse os caras me empurrar, eu ia demorar, hein? Aí foi... Eu tinha lá a minha preferida, né? Lógico, tinha a menina mais linda da escola, que eu era apaixonado por ela, sonhava com ela de noite, cara. Sonhava de noite com ela. E aí ela começou a namorar com o cara mais filha da puta, até casou com ele, mais filha da puta da vila lá. Mas enfim, é isso, sempre assim, né? Mas aí eu tava lá na festa junina, e tinha na festa junina essa menina, cara, tinha 12 anos, minha idade também, e ela era campeã de queda de braço, da escola inteira, cara, da escola inteira. E o apelido dela era Lobinho, o apelido dela era Lobinho, porque ela tinha o braço cheio de pelo, cara, ela tinha um braço peludão. Só que, por incrível que pareça, a Lobinho era bonitinha, cara, ela era bonitinha. Só que ela ficava com muito cara, né? Ela era meio assim, né? Meio rodada, né? Já com 12 anos, ficava com todo mundo, né? E tava ficando com um cara lá. Na festa junina, ela já tava ficando com esse cara, que ela já tava ficando há um bom tempo. Já tava beijando esse cara lá. E vai eu, né? Tô eu lá, quieto. Aí os caras começam a apontar, né? E você beijaria fulano, beijaria ciclano, beijaria não sei o quê. Aí vamos lá conversar com a Lobinho, vai beijar a Lobinho. Então vai lá, conversa com a Lobinho lá, só que vai o grupinho lá conversar com ela. E eu não fui, né? Aí pegaram ela, botaram na roda e me jogaram na frente dela. Aí eu tive que beijar a Lobinho. Eu já tinha treinado muito, eu treinava aqui, ó. Pegava, pra quem quer dica aí, quem nunca beijou na vida,
treina aqui, ó. E eu garanto que funciona. Aqui na dobrinha do cotovelo aqui, você bota a boca aqui e começa a beijar. Começa a beijar. Como se estivesse beijando uma boca. Imagina que é a boca de uma mina gata, que você, né, de uma famosa aí. Imagina que é a boca dela. E aí começa a beijar a dobrinha do cotovelo. E aí, cara, foi assim que eu treinei, e aí beijei a lobinha, ela nem percebeu que eu nunca tinha beijado antes. E esse foi meu primeiro beijo. O segundo beijo foi a mesma coisa, foi com a menina da escola lá, com a Indinha. Foi com a Indinha, segundo beijo da vida. Segundo e terceiro, eu acho. E foi a mesma coisa. Ah, a Indinha, quer ficar com a Indinha, não sei o que, a Indinha ficava com todo mundo também. Só que a Indinha era bonita, cara, era bonita demais, velho, muito linda. E ficava com todo mundo da escola. E aí ficou comigo também, tipo, deu um beijo, mas aquele negócio, era assim, cara, eu dava um beijo nessa lobinha também, eu dei vários beijos nela. Sempre foi assim, a galera bota nós na roda, a gente na roda, beija, depois sai cada um pro canto, nenhum conversa com o outro. Nunca conversei com a lobinha na vida, nunca troquei uma ideia com essa menina, cara. Nem sei o que ela pensa, o que ela pensava, nunca conversei, cara, com essa menina. Eu tinha muita dificuldade, cara, de conversar com mulher, com menina, nessa época, assim. Muita, eu não lembro de ter conversado nunca com uma menina da 5ª à 8ª série, cara. De ter conversado, trocado uma ideia com uma menina. Não lembro mesmo. E aí foi com a Indinha, com essa menina aí, foi acho que da 5ª à 8ª série, foi essas duas meninas que eu beijei. Nem sei se teve mais, nem lembro. Porque eu era muito tímido, cara, com mulher, muito tímido. E eu acho que tinha um pouco de repressão um pouco religiosa também, achava que era errado de algum jeito. Eu achava que, sei lá, se eu ficasse com a menina, tinha que casar, não sei, cara. Eu tinha algum bloqueio nessa época aí, na época de adolescente, né, cara? Você, hormônio, você não entende muito bem o que está acontecendo, as amizades ali também te fazem uma pressão psicológica na cabeça, e o negócio é complicado, cara. A vida de adolescente não é fácil. Então, basicamente é isso, cara. Eu vou encerrar esse vídeo agora aqui. E aí, você já sabe um pouco da minha infância e adolescência. Eu vou gravar um outro vídeo para falar mais a respeito disso aí, porque já tá com 1 hora que eu tô falando aqui. Vou postar aqui no meu canal. E espero que você goste do vídeo, que você assista aí essa 1 hora, que é um filme. Eu vou postar assim mesmo, sem edição, sem corte. E se você gostou, já sabe o que fazer, me acompanha aí, né? Clica no inscreva-se, ativa o sininho, dá o curtir, comenta para você receber os próximos vídeos, né? Que eu quero... É isso aí, vai ser podcast aqui, podcast. A gente fala mesmo à vontade até a memória do celular, até a bateria, ou a bateria acabar. Dos dois, um. Ou até a memória acabar, ou até a bateria acabar. Então eu quero gravar esses vídeos aí sem corte mesmo, sem edição, vai ser assim mesmo, 1 hora de vídeo. Talvez menos depois, mas vai ser assim, vídeo sem corte, sem edição, sem nada. É isso. Raw me. Eu nu e cru para vocês. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.